para a glória do teu nome. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Bom, nós estamos na campanha da queda das muralhas, ok? Vamos fazer uma revisão? Não vale colar, tá bom? Deixa fechado aí o livro, o caderno, o bloco de anotações. Vamos fazer uma revisão. Primeira conversa nossa, nós falamos de quê mesmo? Do quê? Isso. Primeira conversa, Jericó significa cidade das palmeiras. Porque lá tinha muita, então nós pensamos junto. Uma pessoa que quer ver a muralha cair por terra, ela tem que ter vida com Deus. Ela tem que ter intimidade com o Espírito Santo. Qualquer pessoa que quer ver muralha cair por terra, precisa desenvolver intimidade com o Espírito Santo de Deus. Isso aí não tem conversa. É só parar e ir conversando com Deus e Deus vai respondendo para você, tá? Pastor, eu estou com uma muralha aqui, uma muralha ali, uma muralha lá ou acolá. Desenvolva a vida com Deus e você vai ver que nenhuma muralha, cantamos aqui, nenhuma muralha vai ficar em pé. Segundo dia da nossa conversa, nós falamos de quem mesmo? Raabe. Em Raabe nós aprendemos que Deus faz o quê? Isso, muda histórias. Em Raabe nós aprendemos, Deus muda a história. Depois da Raabe, nós conversamos sobre quem mesmo? Zaqueu. A respeito do Zaqueu, nós conversamos que Deus o quê? Ele nos vê. Ele nos vê. Depois do Zaqueu, semana passada, nós conversamos de um outro personagem. Quem é mesmo? O cego de Jericó. E do cego de Jericó, nós aprendemos um pouco que Deus faz o que mesmo? O que Deus faz? Restaura. Restaura. Então nós já temos 4 coisas importantes para nós pensarmos. Pastor, eu quero que a muralha caia por terra. Ótimo. Já temos 4 pontos para a gente pensar. Primeiro, quem quer ver muralha cair por terra precisa desenvolver vida com o Espírito Santo. Segundo, precisa entender, acreditar verdadeiramente, acreditar que Deus ele muda a história. Se lançar e deixar Deus trabalhar para mudar a história. Quem quer ver muralha cair por terra precisa entender, acreditar que Deus ele nos vê, ele nos enxerga. Quando ninguém nos enxerga, Deus nos enxerga. Quarto, quem quer ver muralha cair por terra precisa acreditar que Deus restaura o que tem que ser restaurado. Então, as muralhas elas caem por terra, mas é importante nós irmos olhando. Jericó é uma escola. Você vê quanta coisa nós estamos pensando junto a respeito de Jericó. Jericó é uma escola e dá para a gente pensar bem muitas coisas importantes dentro dessa escola chamada Jericó. Vamos continuar. Tema de hoje, anota aí. A palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus se cumpre. Lucas, vamos embora. Josué 6:26. Josué 6:26. Vou ler aqui com você, ó. Naquela ocasião, Josué proclamou esse juramento solene. Quem proclamou? Esse juramento veio da parte de quem? Josué proclamou da parte de quem? Quem falou para Josué proclamar? Josué estava servindo a quem? Josué estava conduzindo o povo de quem? Deus. Então, naquela ocasião, o Josué proclamou esse juramento solene. A voz que saiu era do Josué, mas a palavra ela era de Deus.
Igual aqui, ó. E você está ouvindo a minha voz, mas é a palavra de Deus para a sua vida. O Josué era alguém como todos os demais. Qual a diferença? Ele estava sendo usado por Deus para falar com o povo. Eu estou aqui igual você, irmão, igualzinho você. Tenho conta para pagar igual você. Quem já jantou aí? Deixa eu ver. Alguém jantou? Só a Fernanda e a Bia. Quem vai jantar ainda hoje? Vai ou não vai, Alex? Você levantou, abaixou, levantou, abaixou. Deve estar com a barriga roncando. Já jantou? Ah, tá. Eu não jantei. E nem vou jantar. Nem adianta querer. Hoje é um dia bom para me oferecer um X-Egg. Hoje vou ficar em jejum porque eu vou tirar sangue amanhã cedo. Então não vem oferecer nada hoje, que hoje eu não quero, viu, irmão? Não quero nem saber de pizza nem de lanche. Ó, então, sou igual você. Pago conta, tenho que me alimentar. De vez em quando choro, de vez em quando sorrio. Torço pro Corinthians. E nunca vi o Palmeiras ficar campeão mundial também. Tá bom? Igualzinho você, ó. Maldito seja diante do Senhor, ou de Yahvé, o homem que reconstruía a cidade de Jericó. Olha a palavra. Maldito seja quem? Leia lá, não tenta adivinhar. O que está escrito? Maldito seja quem? O homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao custo da vida do seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade. Está avisando. O filho mais velho vai morrer quando começar. Ao preço do seu filho mais novo, concluirá as portas. Quando tiver no acabamento, morre o mais novo. Está falado. Está conversado. Não tem choro e não tem vela, como diz o ditado popular. Já está conversado. O Josué já liberou a palavra que veio da parte de Deus. Quem colocou a muralha por terra? Quem? Pois se foi Deus que colocou a muralha por terra, então a muralha, a cidade tem que ficar no chão. Nós vamos conversar melhor. Outro versículo. 1 Reis 16, 34. É interessante como tem pessoa que gosta, parece que gosta de confrontar Deus. 1 Reis, vamos embora, Lucas. Não jantou também, não? 1 Reis 16, 34. Durante seu reinado, Riel, tem tradução que vai aparecer com R, tá? Riel, aqui aparece com H, Iel, de Betel, reconstruiu Jericó. Durante o reinado do rei Acabe, Riel fez o quê? É doido, foi falado. Não reconstrua. Se reconstruir, vai perder o mais velho, vai perder o mais novo. Mas ele pagou para ver. Lançou os alicerces, à custa de quem? Da vida do seu filho primogênito. Abirão, ou Abirão. Essa tradução ela apresenta das duas formas para facilitar a nossa compreensão. Quando conseguiu estabelecer as portas da cidade, quando já estava no acabamento, o seu filho caçula, Segube, morreu. O caçula morreu, conforme fora determinado pela palavra que o Eterno havia proferido. Quem havia proferido? O Eterno. Através de quem? Josué, filho de Num, Bin-Num, filho de Num. Você vê? Você vê que coisa interessante para a gente pensar. O Josué havia sido usado por Deus para falar a respeito de não reconstruir a muralha. Pronto, Lucas, pode deixar o fundo de Jericó aí, tá bom? Por favor. Josué conversou, não é para reconstruir. Se reconstruir vai ter problema. Mas é interessante como passou o tempo
E essa é uma das coisas, Rose, que nós temos que pensar. Porque às vezes Deus fala com a gente, ou Deus fala com alguém, e aí o tempo vai passando, e a gente pensa, faz tempo que falou, já faz parte do passado. Irmão, irmã, esse texto, ele mostra para nós que para Deus o ontem é como hoje, e o hoje é como amanhã. Para Deus assim é tudo instantâneo. E isso vai nos ajudar a pensar algumas coisas importantes na hora de ver muralha caindo por terra. Passaram muitos anos. Depois de muito tempo passado, apareceu alguém. Quem é que era, pastor? O Riel. E o Riel faz o que? Eu vou reconstruir Jericó, colocar essa cidade em pé. Talvez alguém tivesse falado para ele assim, melhor não. Faz tempo, mas foi falado que se alguém reconstruir Jericó, vai ter problema. Faz tempo, mas foi avisado. É maldito quem tiver essa prática de colocar empenho na reconstrução de Jericó. E a maldição vai ser que o filho mais velho morre quando começa a obra, e o filho mais novo morre quando estiver concluindo a obra. Melhor não fazer. Eu não sei, não está na Bíblia com clareza assim, mas eu acredito que alguém falou. Rose, agora é a outra Rose, né? É Rose, tem Rose online conosco, é um monte de Rose. Eu acredito que alguém falou. Eu acredito que alguém foi e falou assim, melhor não. Do mesmo jeito que hoje em dia, geralmente tem alguém que chega perto de nós, e quando nós estamos pensando em fazer alguma coisa que não é a melhor coisa, vem alguém e fala assim, melhor não, eu se fosse você não fazia. Alguém já falou assim para você? Tem? Alguém já ouviu alguém dizendo, melhor não? Irmão, eu acredito nisso. Eu acredito. Alguém falou para ele lá, melhor não. Mas ele falou, não, vou reconstruir. Já foi, isso faz parte do passado. Josué nem está vivo mais. Deixa eu falar com você alguma coisa importante. Uma coisa importante para a gente pensar. Jericó, a queda de Jericó, da muralha, significava exatamente a intervenção divina. Deus havia agido naquele lugar. E na Bíblia está escrito assim, eu tenho nas mãos a chave. A porta que eu fecho ninguém, e a porta que eu abro ninguém. Aí é tudo para a gente pensar. Eu estou aqui para pensar junto com você. É interessante como tem gente que quando Deus fecha uma porta, ela quer dar um jeito de abrir. Não, mas eu vou. Se Deus fechou, é melhor deixar fechado. E é interessante quando Deus abre a porta para a pessoa entrar, para a pessoa poder. Aí a pessoa, ela insiste em querer fechar as portas que Deus abre. Eu acho que o tema de hoje é para a gente pensar um pouco. A história de hoje é para a gente pensar. Havia ali uma intervenção divina. Eu vejo, estou acostumado a ver. Às vezes, Deus está tratando com uma pessoa. Às vezes Deus está agindo com uma pessoa, e essa pessoa, muitas vezes ela tem um familiar que sente a dor daquela pessoa e quer mexer aonde Deus está tratando. É fria, é roubada, mas se quiser mexer, está tudo bem. Vai e mexe, vai e faz.
A Bíblia ensina para nós algumas coisas que são assim, ó, que elas são muito claras. Devocional, se eu não me engano, de ontem, falava assim, ó, há alguma coisa difícil demais para Deus. E muitas vezes tem a pessoa que coloca assim, qualifica alguma situação como sendo difícil, impossível, não tem o que fazer. Será que não tem mesmo o que fazer? Eu acho importante a gente pensar. Aquela cidade não caiu pela força do homem. Aquela cidade caiu por causa da intervenção divina. Deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á à sua mulher, serão ambos uma só carne. Deixará o quê? Pai e mãe. Eu acho importante a gente pensar. Porque tem gente que casou, mas não abandonou o pai, não abandonou a mãe. Vive mais com o pai e com a mãe do que com a mulher ou com a esposa. Eu acho que a gente pode e deve pensar. A gente deve de fazer esse exercício. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Inevitável que os escândalos venham, mas ai por meio de quem eles vêm. Algumas coisas importantes para a gente pensar. Aqui havia uma palavra. Se pensar e colocar em prática o pensamento de reconstruir, vai trazer para si problema. E eles fizeram o quê? Reconstruíram. Trouxeram para si problema ou não? Trouxeram problema. Pergunta para quem está pertinho de você, com jeito, né, irmão? Com carinho, para você não assustar a pessoa. Mas pergunta para essa pessoa assim, ó, quer arrumar problema para a sua vida? E aí? O que a pessoa falou? Sim ou não? Não. Então fala para a pessoa assim, ó, então não faça o que Deus falou para não fazer. Mas se ele falar para fazer, não deixe de fazer. Ah, mas faz tanto tempo, não, pastor. Aqui também fazia tempo. Então, assim eu faço com você a introdução da conversa. Eu li 2 textos com você. 2 textos. Primeiro texto, Josué falando da parte de Deus. Melhor não reconstruir. Segundo texto, relatando o livro dos reis, relatando que alguém resolveu fazer o que Deus havia falado para não fazer. Demorou o tempo, mas aconteceu. Eu já falei o tema para você de hoje ou não? Sim ou não? Sim, né? A palavra de Deus se cumpre. Ótimo. Então vamos lá para o primeiro ponto, que agora daqui para frente vai ser rapidinho. Só vamos ler a Bíblia e pensar junto. A mensagem está entregue, irmão. A mensagem está entregue. Só vou organizar e dar uns textos para você pensar melhor na sua casa. Primeiro, a palavra de Deus é verdadeira e ela se cumpre no tempo certo. A palavra de Deus é verdadeira e ela se cumpre no tempo certo. Primeiro ponto, ela se cumpre. Quando, pastor? Na hora que Deus entender que ela deve se cumprir. É desse jeito que Deus trabalha, é desse jeito que Deus faz. Não se preocupe. A palavra, foi Deus que falou? A preocupação número 1 para nós todos tem que ser assim, ó, é Deus que está falando, foi Deus que falou. Eu estou acostumado a ver pessoa falando, ai pastor, Deus me deu uma benção, Deus falou uma semana depois, e aí como que está a benção? Nada pastor, não era benção, era laço. Pera lá, mas era laço ou era benção? Dá para resolver? Primeira conversa nossa da queda das muralhas, nós falamos do quê? Do que, pessoal? Já fizemos a revisão hoje. Primeira conversa.
Isso, de Jericó. Que mais de Jericó? Primeira conversa. Cidade das Palmeiras, lugar cheio de água, vida com o Espírito Santo. Uma pessoa que tem vida com o Espírito Santo, ela tem discernimento para saber compreender quando é Deus falando, quando não é Deus falando. Isso aí é a vida com Deus. Só tô te provocando assim. Eu sei que você fica nervoso comigo, mas não tem problema, eu nem ligo. É para te provocar, para você ir fazendo esse exercício de fé e ir ligando as coisas. A pessoa que tem vida com Deus, ela tem discernimento. Ela consegue entender, ela consegue saber, ela consegue ver com clareza. É Deus agindo, não é Deus agindo. É Deus falando, não é Deus falando. A pessoa que não tem vida com Deus, que não tem sensibilidade, a pessoa que não se aproxima de Deus, ela está sempre dando trombada. Bom, vamos ler a Bíblia, vai. Isaías 55:11. Vamos, Lucas. Se perdeu hora hoje aqui, a culpa vai ser do Lucas, viu? É brincadeira, pessoal. Ninguém vai perder hora de nada. E o Lucas é uma bênção. Olha lá. Isaías 55:11. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, mais, ela realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Não tem palavra que Deus libera que volta para Ele sem se cumprir o propósito. Se Deus liberar a palavra sobre a sua vida, essa palavra ela vai cumprir, porque Ele vai velar para que essa palavra se cumpra na sua vida. E pode levantar inferno, e pode levantar demônio, e pode levantar o que for. A palavra de Deus, ela se cumpre. Mateus 24:35. Mateus 24:35. Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra jamais passarão. Ontem eu estava no monte junto com o pessoal, nós estávamos orando, eu estava conversando com Deus, falei, Deus, eu era novo convertido, eu tinha 1 ano, não tinha nem 1 ano de conversão. Aí Deus usou uma pessoa para falar comigo. E Deus, Ele foi claro através daquela pessoa no que foi falado. E eu guardei a palavra. Deu certo? Eu guardei a palavra. Mas eu nunca esqueci da palavra. Eu tenho visto. Vai chegar a hora que eu compartilho com você. Mas eu tenho visto a palavra se cumprindo. Eu tenho visto. Olha, isso foi em 99. 99 para cá, 26 anos. 26 anos que Deus me deu uma palavra. E essa palavra agora, ainda ontem eu falei, nossa Deus, o Senhor falou mesmo. E olha só, 26 anos atrás. Números 23:19. Números 23:19. Deus não é ser humano, Deus não é homem, né? Tem tradução que vai dizer desse jeito, para que minta, nem filho de homem, aí fala nem filho de Adão, para que se retrate, que se arrependa. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Afirma que faz e não realiza? Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender do que ele diz. Se ele falou, vai acontecer. Pastor, Deus falou que vai salvar meu marido. Tá difícil, pastor. Mas se ele falou, vai acontecer. Pastor, Deus falou que vai salvar minha esposa. Mas tá difícil, viu, pastor? Mas se ele falou, vai acontecer. Pastor, Deus falou que vai salvar meu filho, vai salvar minha filha. Tá difícil. Mas se ele falou, vai acontecer.
Primeiro ponto da nossa conversa: a palavra de Deus é verdadeira e ela se cumpre no tempo certo. Segundo ponto da nossa conversa: a desobediência à palavra traz consequências. Interessante que eu conversei com você no domingo, falamos um pouco, do problema chamado desobediência, até pensamos um pouco junto na situação lá do Rio de Janeiro, quanta desobediência ao pai, à mãe, às leis e assim por diante, a dificuldade extrema por causa da desobediência. Então, a desobediência traz consequência. Aqui nós pensamos, o Riel, ele achou por bem desobedecer, morreu o filho mais novo, morreu o filho mais velho, havia uma palavra de Deus empenhada. 1 Samuel 15, 23. Olha, só para a gente prestar atenção. 1 Samuel 15, 23. Porquanto a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. A pessoa rebelde, ela é como um feiticeiro. Quem disse, pastor? O próprio Deus. A arrogância, o orgulho, a soberba, como o mal, como o pecado da idolatria. Você vê que tem crente que não carrega andor, não carrega altar, nem nada, mas ele é idólatra, porque ele é orgulhoso, porque ele é arrogante, porque Deus fala com ele e ele não se quebra diante de Deus, ou se quebranta diante de Deus. Deus fala com ele, ele mantém o nariz empinado. Está aí, Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Diz que o salário, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas o salário do pecado é a morte. Provérbios 14, 12. Provérbios 14, 12. Há caminhos que ao homem, ou há caminhos que ao ser humano parece direito, parece ser a melhor opção da vida, mas ao final conduz à morte. Veja, é a Bíblia, é o próprio Deus falando. Tem caminho que a pessoa pensa que é um caminho bom, que é um caminho legal, mas é um caminho que vai levar a pessoa à morte. Entendamos como morte sinônimo de tristeza, de dor, de vergonha, de humilhação, de derrota. É um sinônimo que traz para a gente pensar. A pessoa, muitas vezes, o Riel, ele pensou, não, vou reconstruir, preciso de alguém para me ajudar a reconstruir, vamos reconstruir Jericó. Tá bom, vamos lá. Tem certeza que não vai dar nada? Não, não vai dar nada. Isso aí já foi falado faz tempo, já ficou para trás. Riel, não, vamos embora. Aí eles reconstroem, desobedecendo uma palavra que fora dada há muito tempo atrás, mas a palavra já havia sido dada. Trouxe tristeza ou não trouxe? Pronto, irmão. Vamos agarrar a palavra de bênção? Sim. Vamos agarrar a palavra da bênção, mas vamos ficar atentos às palavras de orientação, de atenção. Vamos ficar atento à palavra que nos convida a pensar direito qual vai ser o nosso próximo passo. Recapitular para ir para o último ponto. Primeiro, a palavra de Deus é verdadeira e ela se cumpre no tempo certo. Segundo, a desobediência à palavra traz consequências. Terceiro e último ponto para nós finalizarmos. Deus vela, Ele cuida, Ele trabalha para que a sua palavra seja cumprida. Deus vela para que a sua palavra seja cumprida. A palavra foi liberada sobre a sua vida, irmão? Foi liberada sobre a sua vida, irmã? Fica tranquilo que na hora certa ela vai se cumprir. Fica tranquilo. Jeremias 1:12. Jeremias 1:12. Então o Senhor, então Yahvé, replicou-me: viste bem, porque eu estou vigiando, Shoquede, vigiando, a fim de que minha palavra se cumpra. Deus está fazendo o quê?
Vigiando, para quê? Para que a palavra dele se cumpra. Deixa eu falar uma coisa para você, só para ficar um pouco mais fácil de compreender. Você recebe a palavra de Deus aqui, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você está na sua casa, Deus está zelando para que a palavra se cumpra. Deus falou com você aqui da sua família. Onde tem um familiar seu, Deus está com o olho atento lá, para que se cumpra a palavra que Ele falou para você aqui. Deus falou com você aqui da sua empresa. Onde tem alguém precisando do trabalho que você, a sua empresa, a sua mão de obra, atende alguém, Deus está acompanhando, Deus está trabalhando para que essa pessoa, ela possa ser a ferramenta usada por Deus para que a palavra dele se cumpra na sua vida. É assim que funciona. É desse jeito que funciona. Deus fala. Lá atrás, Deus falou através de quem? Lição de hoje, porque Deus falou através de muita pessoa. Mas Deus falou através de quem? Josué. Hoje, Deus está falando com você através de quem? Da minha vida, irmão. Vou repetir o que eu já falei. Pago conta igual a você, choro igual a você, sorrio igual a você, como igual a você, durmo igual a você, roncar igual ao seu. Eu não ronco, não. Eu ronco muito mais. Aleluia. Agora, é uma mesma. Nós somos iguais. Nós somos humanos. Mas essa é a voz de Deus para a nossa vida. Essa é a palavra. A palavra de Deus para nós nessa noite é: a minha palavra sobre a sua vida vai se cumprir. Salmo 33, 11. Salmo 33, 11. Salmo 33, 11. Os planos do Senhor permanecem para sempre, os projetos do seu coração por todas as gerações. Último versículo, Hebreus 4, 12. Hebreus 4, 12. Hebreus 4, 12. A palavra de Deus e não precisa se preocupar. Se Deus falou, vai acontecer. Fica tranquilo, descanse. Lembra que eu falei para você antes? Falei, é importante você entender. Você não precisa tanto se preocupar, ainda que o justo vive da fé. Mas é importante você entender. Você entender que as coisas, elas não são do jeito que a gente quer. Elas são do jeito que Deus orienta. Porque é Deus quem está cuidando de nós, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. E Deus sabe exatamente qual é o melhor caminho para que essa muralha caia por terra. E uma das ferramentas, Lucas, agora a tela principal. Uma das ferramentas é isso daí, é você conseguir acreditar que a palavra ela vai se cumprir. Aqui tem alguns exemplos para muitos outros problemas, muitas outras dificuldades a serem vencidas: medo, doença, miséria, desemprego, depressão, traição, dificuldade familiar, tristeza. Há outras tantas dificuldades, mas todas essas dificuldades, elas são apenas um tijolinho em uma muralha. E essa muralha, ela cai por terra quando a gente consegue acreditar que a palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus, ela se cumpre, não importa o tempo, não importa as dificuldades, não importa as circunstâncias, não importa o que você está passando. Pastor, eu vim para cá hoje, está doendo, estou sofrendo, pastor, estou vivendo uma dificuldade extrema. A palavra de Deus para a sua vida é: fica confiante que a minha palavra vai se cumprir sobre a sua vida. Você tem palavra? Fica tranquilo, confia, descansa e não precisa se preocupar. Essa muralha vai cair. Fica em pé, por favor. Pastor, eu quero marcar o senhor lá no Insta depois. O que o senhor sugere para eu escrever? Escreva assim, ó: a palavra de Deus vai se cumprir.
Isso daí, escreve. Eu quero escrever alguma outra coisa. Então escreva: não vou desobedecer. Outra coisa, pastor? Então eu vou obedecer. Outra coisa. Então daí você pergunta para Deus e Deus fala para você. Pronto. Leva seu pensamento para Deus agora. Pega seu papel aí da campanha. Pega seu papel. Acredite. Acredite. Não precisa chorar. Você não precisa chorar. Se você quiser chorar, também pode chorar, não tem problema. Mas você não precisa ficar preocupado, porque a palavra ela vai se cumprir. E Deus tem liberado a palavra sobre a sua vida. A palavra sobre a sua vida é a palavra da vitória. É a palavra do milagre, da mudança da história. A palavra sobre a sua vida é que Deus está te vendo. A palavra sobre a sua vida é que Deus está restaurando. A palavra sobre a sua vida é que Deus está agindo. Então leve seu pensamento a Deus e converse com Ele. Fale para Ele: Deus, me ajuda a acreditar. Mesmo quando tudo diga que não, me ajude a acreditar. Porque a tua palavra vai me conduzir a pasto verdejante, a água tranquila. Senhor, eu oro e abençoo em nome de Jesus. Esse irmão, essa irmã, todos os que estão aqui dentro do templo, aqueles que estão conosco pela transmissão. Meu Deus, o Senhor é poderoso para fazer. O Senhor muda histórias, o Senhor muda situações, o Senhor age, o Senhor opera. E talvez hoje nós tenhamos pessoas aqui que estão precisando, Deus, que algo aconteça. Tudo o que nós precisamos fazer é não sair da tua palavra. O Riel tomou a decisão de sair da tua palavra. Trouxe problema sério para a casa dele. Eu acredito que aqui ninguém quer levar problema para casa. Muito pelo contrário. Todos aqui querem levar para casa a vitória. E a melhor forma de levar a vitória é colocando a palavra de Deus em prática. É acreditando, é guardando, é zelando pela palavra. Diga assim, Senhor Deus, me ajuda a colocar a tua palavra em prática, sempre, em nome de Jesus. Bata a palma para o Senhor, vamos cantar. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Do começo, vambora, com força. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Vai, força! Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer
falar que tudo vai. Não chore, não chore. Quem cuida de você não dorme, não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aplauda a Jesus. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando você, abençoando sua casa, abençoando a sua família, em nome de Jesus. Fica na palavra. Na palavra não tem jeito de dar errado. Fica firme e fica forte na palavra, tá bom? Ô Lucas, por favor, acende a luz, isso. Ó, nesse sábado, a partir das 9 horas, nós temos mega ação. Para quem nunca veio na mega ação, eu gostaria tanto que você viesse na mega ação para conhecer, só para conhecer. Vem, mas chega 9 horas, você toma café com a gente, você come bolo com a gente, você come pão com a gente, come fruta com a gente, toma Danone com a gente, presunto e queijo, requeijão, catupiry, tudo isso pela fé. Eu estou cheio de fé, você viu, né? Eu estou com a barriga roncando, eu só vou comer amanhã, depois das 8. Estou com a barriga roncando. Vem, irmão. Vem cedo, é sério. Tem um café da manhã, você toma um café, você participa, você conversa, você vê. Se você se sentir motivado, você fica ali para ajudar. Você vai lá na Roselane e fala: Rose, quero ajudar. Dá um serviço para mim aí. E não precisa assustar se ela falar para você carregar caixa de roupa, caixa de sapato, porque esse é o serviço. É isso que a gente faz. Carrega a caixa, descarrega a caixa, pega a cadeira, leva a cadeira. É esse o serviço. Ou você vai lá ajudar na cozinha, descasca a batata, descasca, né, Selma? Tem serviço. Não quero trabalhar. Não tem problema. Venha só para prestigiar. Só não. Venha prestigiar. Divulgue, convide, incentive. Quero ajudar. Procura a Roselane. Tenho certeza que você tem como ajudar nesse projeto. Tá bom? Das 9 da manhã a meio-dia. Advogado, serviço social, currículo, formula currículo, elabora e fornecemos um número X de cópia para a pessoa. Corte de cabelo masculino e feminino gratuito. A mulherada faz aí a sobrancelha, maquiagem, trança, limpeza de pele, esmaltação, tudo de graça. Orientação bucal, orientação bucal, dá uma olhada nos dentes para ver se tá, como que tá as panelas aí, se está tudo em ordem, brilhando, ou se as panelas estão precisando de dar uma areada nela, né? De graça, irmão, de graça, viu? Vem, participa. Roupa por R$2. Doilão, cada roupa que passou, nós vendemos camisa no plástico, a R$10 apenas, era 10 que estava vendendo? E tem camisa social a R$10 no plástico. Bom, tá feito o convite. Ajuda a divulgar, ajuda a falar, tá bom? Quem estava com a gente pela transmissão até o momento, obrigado pela sua companhia. Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Conosco pela primeira vez o Mário.